Meus amigos flamenguistas, parece que os vascaínos acordaram muito irritados hoje, hein? Ainda lembrando, daquele golaço do Arrascaeta. Estavam aí reclamando, estão reclamando até o momento daquele lance, porque antes da bola chegar nos pés do Arrascaeta, teve, uma possível falta na cabeça deles, reclamando de uma possível falta lá na área. Prova tanto que até o Maurício Barbieri reclamou bastante em sua coletiva. E teve aí um jornalista, para acabar de completar, teve um jornalista que fez uma pergunta e citou o Arrascaeta. Será que isso é uma piada? Assista o vídeo até o final para você entender. Antes disso, rapidinho, peço que você se inscreva clicando neste botão vermelho, deixa o teu like, bora deixar o like, rapaziada, e ativa aí o teu sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo postado aqui neste canal. Desde já agradeço a todos, assista aí até o final que já volto aqui com vocês. Acabamos tomando um gol num rebote que eu até reclamei bastante, não sei se vocês vão perguntar, mas eu já vou me adiantar. Porque eu entendi que houve falta no Puma. Para mim, ali do campo eu não revi o lance, mas para mim a falta foi clara, o empurrão, por isso eu reclamei bastante. Até conversei com a arbitragem, eles entenderam que não, mas eu não revi o lance, deixo para vocês avaliarem. E depois num erro de uma saída nossa que a gente acabou indo com o placar adverso, conseguimos empatar. E no gol de bola parada, que a gente não tinha sofrido ainda em jogos oficiais, a gente acabou ficando com esse placar. É uma decisão de 180 minutos, nesses primeiros 90 eles levaram essa vantagem, mas a gente teve a oportunidade de fazer gols, teve como equilibrar bem o jogo, e eu acredito que no próximo jogo a gente vai conseguir a classificação que a gente deseja. Boa noite, Barbieri, tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. O que aconteceu de primordial no jogo de hoje em relação àquele jogo da Taça Guanabara de diferente para o Vasco não conseguir o resultado? E para o próximo jogo, o Flamengo vai ter a semana cheia para trabalhar. Você tem um jogo contra o ABC pela Copa do Brasil. O que muda para o jogo da volta esse pouco tempo que você vai ter para trabalhar com sua equipe? Olha, eu acho importante frisar, e a gente falou isso antes do jogo, são dois jogos muito diferentes. Por questão de momento, por questão de ajuste, a gente procurou para esse jogo da nossa parte mudar um pouquinho o posicionamento que a gente tinha tido no último jogo para poder equilibrar mais as disputas. No último jogo a gente tinha se defendido muito bem, mas se defendido durante muito tempo, não era essa a ideia é que a gente pudesse fazer mais frente, tentar ter um pouco mais a bola, equiparar, produzir mais, por isso a mudança que a gente fez. Eu acho que acabou sendo determinante é que eles souberam aproveitar as oportunidades que tiveram. A gente ainda desperdiçou algumas. Eu acho que, no geral, o resultado é um resultado equilibrado, claro, com vantagem para eles, mas que reflete o que foi o equilíbrio do jogo. Tanto é que, além da questão do jogo no meio de semana que você citou, a gente teve um dia menos de descanso, Não sei se vocês repararam no final do jogo, ao final do apito, todos os jogadores deles estatelados no chão, quer dizer, eles foram no limite, mérito deles, parabéns, mas a gente ainda teve um dia menos, talvez a gente com esse dia a mais pudesse estar um pouquinho mais fresco, um pouquinho mais descansado e equilibrar ainda mais a partida. Boa noite, Barbieri, Thiago da Band. Eu queria te perguntar se muda agora o estilo de jogo do Vasco. Em algumas partidas, principalmente quando o Vasco precisava do resultado, contra o Trem, por exemplo, é claro que eu não quero comparar os adversários, o Flamengo e o Trem, mas o Vasco parecia mais ofensivo, no sentido de dominar mesmo o jogo, dominar as ações. O Vasco, se não me engano, finalizou 39 vezes naquele jogo. Contra o Boa Vista, o Vasco também tomou quase todas as ações do jogo, mas nos grandes jogos, principalmente nos dois contra o Flamengo, o Vasco não foi tão ofensivo assim. O Vasco soube absorver a pressão do adversário e reagir em relação a ela. Agora, para o jogo de volta contra o Flamengo no domingo que vem, o Vasco precisa do resultado. Apesar de ainda ter a vantagem no placar agregado, o Vasco precisa vencer o jogo, nem por um resultado simples. O Vasco precisa dominar esse jogo, precisa ser mais ofensivo. Olha, o Vasco precisa vencer esse jogo. Difícil responder. Minha cabeça agora está na quinta-feira. Eu entendo a sua pergunta. Eu acho que tem a ver também
com a hierarquia, com o nível dos adversários, com aquilo que eles apresentam. Então, nesses grandes jogos, a gente, claro, tem uma disputa a princípio mais equilibrada, os adversários conseguem jogar a gente um pouco mais para trás, e a gente tem, pela avaliação que a gente faz, tomar alguns cuidados com algumas coisas, tal. Não que contra o Trem e o Boa Vista a gente não tenha, mas a avaliação que a gente fez era tipo de entrar de outra maneira, explorar e levar vantagem. Eu acho que no momento oportuno, volto a dizer, depois de quinta-feira, agora o foco é em quinta-feira, a gente vai rever, analisar bastante, ver com calma aqui o que aconteceu e procurar entrar com uma formação, com uma estratégia, com um sistema que nos permita vencer o jogo no domingo. A gente precisa de uma vitória simples e é isso que a gente vai buscar. Boa noite, Maicon Ribas aqui do Sport Ribas e Cariocado. Eu gostaria de saber de você, o Vasco chegou a fazer um bom jogo, equilibrou o jogo com o Flamengo, apesar de ele saiu na frente, acabou tendo o empate, mas gostaria de saber de você o que foi primordial ali naquele lance do erro de passe, que ali já é uma orientação sua de sair jogando ele dentro da área, o que esse lance afetou no resultado e na reação da equipe, e como que foi a reação do Capasso depois da partida? Ele chegou a ter alguma reação estranha, alguma coisa aconteceu por ele ter errado aquele passe ali? O que esse lance pode ter interferido na partida, já que o Vasco estava até bem? Eu acho que o lance interferiu porque acabou sendo um lance decisivo. A ideia não é que a gente saia jogando sobre qualquer risco, né? É claro que a gente também não pode abrir mão e só sair jogando longo, tal. O Flamengo tinha uma maneira de marcar que oferecia alguns espaços, não era esse espaço. A gente acha que o Capasso acabou tomando uma decisão errada. Eu não conversei com ele agora depois do jogo, eu vi que ele sentiu bastante no momento. E o que eu fiz foi pedir tranquilidade à equipe, por isso, pela questão que eu já citei, são 180 minutos, a gente não podia era se desequilibrar ou se desestabilizar emocionalmente, né, e sair com tudo e jogar tudo por água abaixo. Tanto é que eu acho que a gente volta mais equilibrado, consegue o gol de empate e acaba tomando um gol numa bola parada. Eu acho até no final, pelas mudanças que eu fiz, o Flamengo até acabou criando mais oportunidades, a gente acabou se expondo um pouquinho. Poderia até ter sido diferente o resultado. Mas em relação ao Capasso, eu acho que depois do lance que a gente veio no intervalo convertou, eu acho até que ele voltou bem, ele foi importante em muitos momentos, cortes que ele fez, disputa aérea, eu acho que ele se comportou bem. Agora, o que de fato aconteceu é que acabou sendo um lance determinante pelo resultado, né? Barbieri, boa noite, tudo bem? Dieguinho do canal Futebolaço. O Vasco vai ter 3 jogos no intervalo de 7 dias. Você pensa em algum time alternativo para o jogo de quinta-feira, meio mesclado, pensando um pouco na questão física para o jogo de domingo, que deve ser mais um jogo muito desgastante, muito intenso. E queria que você falasse do ponto de vista do Rodrigo. O Rodrigo vem sendo um dos melhores jogadores do Vasco na temporada, fez um grande jogo contra o Flamengo, teve até brincadeiras que ele colocou o Arrascaeta no bolso. Eu senti que o Vasco perdeu um pouco o meio campo. O André ficou muito longe do gol, não que ele não jogue de primeiro homem, você até colocou ele assim no jogo contra o próprio Flamengo em um dado momento no segundo tempo, mas não sei se a tentativa do Galaza foi, como você mesmo falou, descansar o Alex, fechar o fundo, mas você, vendo depois do que aconteceu, você não acha que o Vasco acabou perdendo um pouco o meio? E eu não entendi muito a hierarquia também, porque o Barros é um jogador que joga mais de segundo e o Rodrigo vinha muito bem. Queria que você já explicou do ponto de vista do Galaza, queria que você falasse do ponto de vista por parte do Rodrigo, na questão da parte física. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Não, eu entendo, eu acho que o Rodrigo tem essa característica de ser alguém de bastante marcação, de fechar bastante espaço, mas volto a dizer, o Andrei tem uma característica um pouco diferente, que é alguém que consegue participar e ajudar mais na construção, na circulação. Essa que era a ideia com o Andrei. Eu não achei que no primeiro tempo eles tiveram espaço por dentro, até não lembro de situações que eles tenham criado no primeiro tempo jogando por dentro. Foram mais situações por fora, até o primeiro gol deles acabou sendo um cruzamento aqui na lateral, o segundo gol foi um erro nosso, não lembro de situações que eles acabaram entrando lá. O Barros, em relação ao Galarza, é que o Galarza tinha a função de preencher esse espaço com bola e depois abrir para jogar. E é uma situação que não encaixa com a característica do Barros de depois abrir para jogar aberto. O Galarza consegue fazer isso, consegue fechar, depois consegue abrir para jogar. Foi por isso, quem consegue fazer isso é o Marlon, como eu citei, que entrou no intervalo. O Figueiredo também pode fazer isso.
mas como eu citei anteriormente, o Galarza vinha numa condição e com um ritmo de jogo melhor do que os dois pelo tempo que eles tiveram parados. Foi uma opção para o jogo, como eu fiz nos outros clássicos, opções. Eu acho que hoje eu não posso colocar o resultado na conta dessa opção, sem dúvida nenhuma. Tem uma contribuição, como vários outros fatores têm contribuição, e o papel agora é a gente sentar, analisar com calma, entender efetivamente tudo o que aconteceu, onde a gente pode melhorar, como a gente pode, no próximo confronto, ser uma equipe ainda mais competitiva e melhor para buscar a vitória que a gente quer. A primeira pergunta que eu faço aqui para você: quem é esse Rodrigo? Rapaz, eu nunca ouvi falar não desse cara. Olha, tem tanto Rodrigo por aí, né? Mas ter colocado o Arrascaeta no bolso é uma coisa muito complicada, hein? É muito difícil. Tá certo, o Arrascaeta, né? Não tava lá essas coisas, né, nesses jogos do Mengão. Mas ter colocado o Arrascaeta no bolso, essa é nova, hein? E parece também que os caras vão ir totalmente focados para essa partida de domingo contra o Mengão. Isso, né, prova que os caras têm que passar por cima do Vasco da Gama no domingo, porque os jogadores do Vasco vai com tudo para cima do Flamengo, vai tentar reverter essa situação aí. E sabemos que essa defesa do Mengão está horrível e espero que o Vitor Pereira consiga, né, ajeitar isso até domingo. Mas e aí, o que você achou de tudo isso? Comente aqui que eu quero saber muito do que você achou. Se inscreva no canal, deixa o teu like, bora deixar o like e ativa aí o teu sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo postado aqui neste canal, beleza? Muito obrigado de coração e até a próxima. Saudações rubro-negras!